acompanhou ontem, durante o Fala Amanhã, o acidente que parou a reta do aeroporto, né? 2 motos e uma van se envolveram na batida. Uma das testemunhas que viu o acidente disse que os motociclistas rodavam pelo corredor no meio dos veículos. Um deles perdeu o controle, caiu e aí foi um efeito dominó. Mas o que diz a lei de trânsito? Moto pode transitar no corredor? Esse é o nosso assunto aqui no estúdio com o especialista em trânsito, Paulo André. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia. Vamos lá. Existe uma lei exatamente para corredor, para motos usarem corredor? Não. Hoje o Código de Trânsito Brasileiro, ele não veda explicitamente a prática de motos nos corredores. O que nós temos é a questão da prudência, que tem que ser sempre levada em consideração, e também que todos os motoristas, lembrem-se que tem que manter uma distância de segurança, tanto do veículo da frente quanto do veículo lateral. Mas caso o motociclista passe, eles passam muito perto realmente dos carros. Isso está irregular? Quando eles passam muito próximo ao veículo, eles podem estar incorrendo na infração de deixar de manter essa distância de segurança, pois eles estão colocando em risco tanto a si mesmo quanto os demais usuários da via. Então, aí ele pode ser multado, por exemplo, se for visto por um guarda. Sim, dependendo da situação da via, da velocidade, de como está o fluxo, o agente de trânsito pode efetuar esse auto de infração. E é o que a gente mais vê, né? A gente está naquele trânsito todo agarrado e de repente vem uma moto que você não sabe de onde surgiu ali colado no seu veículo. Realmente é muito perigoso. Agora, moto é um veículo, a gente está vendo imagens ao vivo ali, ó. A moto realmente circula por entre os carros. Então, isso é uma prática comum em qualquer lugar do Brasil, né? Só que não existe um corredor demarcado, né, na verdade. É só entre os veículos ali. E aí que começa o perigo, né? Exatamente. Hoje, inclusive, está em discussão no Congresso Nacional a questão da alteração do CTB, pois essa falta... O Código de Trânsito, isso, né? Essa falta de especificidade quanto aos corredores de moto, ela causa essa dificuldade de entendimento, inclusive na fiscalização. E com a proposta de lei, o que se quer é que coloque especificamente que os motociclistas somente poderão utilizar corredores quando o fluxo estiver muito lento ou parado e ele necessariamente diminua muito a velocidade, pois caso contrário, será uma infração grave. Tá, então isso está sendo discutido no Congresso ainda para ser regulamentado, né? Exatamente. Ainda vai um tempo para virar lei, por exemplo, se for aprovado. Isso, vai sair agora da Câmara para ir para o Senado, para últimas deliberações, e se tudo correr bem, já vai para a sanção presidencial. Porque, na verdade, a moto acaba sendo um veículo muito útil por causa do trânsito nas grandes cidades, né? É uma entrega que se torna mais rápida, uma pessoa que quer chegar no trabalho mais rapidamente. Não se pode negar essas vantagens da motocicleta. Sim, a moto ele é um meio de transporte dos mais rápidos que nós temos hoje, com o tipo de trânsito que nós temos. Mas também nós devemos lembrar que o maior índice de acidentes se dá com motociclistas. Nesse ano, de janeiro a novembro, o DPVAT pagou mais de 200 mil indenizações por invalidez só para motociclistas. Só para motociclistas. E 18 mil de morte, só de motociclistas. 18 mil motociclistas morreram, então, no trânsito, né? Exatamente. Realmente é bem complicado, né? Agora, vamos lá para fora. Não é difícil mostrar imagens das motos transitando pelos corredores. A gente viu agora ali imagens das câmeras de vídeo monitoramento ao vivo mostrando essa prática, né? Deixa eu chamar a Suelen Araújo para ver onde ela está e se ela consegue ver exatamente o que está acontecendo. Suelen, bom dia. Bom dia, Andressa. Nós estamos aqui na descida da segunda ponte. Quem vem de Vila Velha, sentido centro de Vitória. E olha, por aqui essa é uma prática comum, viu? A gente ficou aqui durante um tempinho e percebemos que motociclista anda muito nos corredores, Andressa. Uma prática extremamente perigosa, né? A gente também aqui anda de moto bastante, evita corredor, mas o argumento dos motociclistas é sempre o mesmo: agilidade, mobilidade. O problema, olha só, a gente mostra agora o motociclista vindo, é o excesso de velocidade, né? E acaba ficando um ponto cego para o condutor de veículo, que acaba proporcionando acidentes. Olha só, no corredor extremamente perigoso, nós tivemos aqui um pouquinho mais cedo, vimos um motorista que não viu o motociclista passar e quase fechou ali, realmente acabaram discutindo, mas a viagem seguiu. Ou seja, é uma prática infelizmente muito comum, não só aqui nesse trecho, mas em vários trechos da Grande Vitória, em todo o país, né, Andressa?
É verdade, Suelen. A gente acabou de ver ali que 2 carros estavam indo muito próximos e a moto ficou numa encruzilhada ali, não sabia para onde ia. A gente acabou de ver ao vivo isso, é realmente um perigo. Agora você, Suelen, você até comentou isso no início do seu ao vivo, que você se locomove pela cidade de moto com o seu cinegrafista, né? Como é que é esse dia a dia? Você realmente visualiza com muita preocupação esse perigo? Realmente, Andressa, é bastante preocupante, né? A gente evita adotar essa prática realmente porque sabe dos perigos, mas direto a gente consegue flagrar motociclistas, aí tem discussão, tem briga. Nós já vimos também um acidente motivado exatamente por isso, e na ponte, terceira ponte, segunda ponte, realmente é um hábito muito comum e que a gente reforça que é perigoso e que não deve ser praticado, né? É verdade. Obrigada, viu, Suelen, com as informações ao vivo. Daqui a pouco eu volto com você com outro assunto que a gente até chamou, mas vamos comentar mais depois. Obrigada, Suelen. A gente volta aqui para o estúdio, então. Então, a alternativa da moto, até para empresários que precisam entregar malotes, fazer uma entrega de qualquer coisa, né, os motoboys, é uma alternativa viável para o trânsito, mas precisa de uma regulamentação, né? Sim, necessariamente, a gente sabe, até pelos números, que o motociclista ele é uma parte muito vulnerável. Ele é a parte mais frágil do trânsito, ele pode estar utilizando esse corredor e não ver que tem um buraco na pista e tentar desviar e bater no outro automóvel, bater no retrovisor e causar, inclusive, o efeito que nós vimos ontem na reportagem. Há necessidade, sim, da melhoria das vias e também do próprio Código de Trânsito nesse sentido. O Junair Roberto Manhoni colabora aqui com a gente no Facebook do Fala Amanhã. Ele diz o seguinte: motociclistas acham que moto é sinônimo de não existe trânsito. Vejo muitos motociclistas transitarem em passeios e ciclovias. São inúmeras infrações de trânsito. As ações são tão rápidas que às vezes os guardas de trânsito vêm e nem dá tempo de fazer nada. Realmente as multas até nem são tão comuns assim, porque eles realmente são bastante rápidos, né? Quando você utiliza a moto, você vê pessoas realmente andando nos passeios, nas calçadas, fazendo conversões que não poderiam, colocando em risco não apenas a sua vida, mas também de pedestres nessa situação. E fica muito complicado para o agente de trânsito, que tem que fazer toda a fiscalização, né, e orientar o fluxo, fazer o auto de infração de cada uma dessas infrações que ele vê a todo momento. Bom, para a gente encerrar, qual a orientação que você, como especialista em trânsito, daria para os motociclistas que, claro, querem chegar mais rápido do que os veículos, querem utilizar essa vantagem de ser um veículo pequeno, né, para se locomover pelo trânsito, pelas cidades? Qual a orientação você daria para os motociclistas? Em primeiro lugar, ele tem que pensar que ele não pode se garantir tanto no trânsito, porque por mais perito que ele seja, ele está em uma via aberta de circulação com várias outras pessoas, infelizmente às vezes estão olhando no celular, não estão com a atenção e se tem um ponto cego do veículo, Exatamente. Que às vezes não consegue visualizar que o motociclista está passando. Né? Exato, e qualquer acidente, por menor que seja, ele vai ter um prejuízo muito grande, podendo ter sequelas graves, como nós vimos, ou inclusive a morte. É verdade. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista aqui no Fala Amanhã. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.